Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Várias vezes o Senhor Jesus se refere nos evangelhos a respeito do reino de Deus. Mas o que é exatamente o reino de Deus? Aí ele explica para os apóstolos e para as pessoas que futuramente, como nós, iríamos ouvir falar do reino de Deus. E uma explicação que eu gosto muito é uma que está em Mateus 13. Todo o capítulo fala sobre o evangelho do reino de Deus. E ele fala para os apóstolos, Jesus, no verso 16: Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Porque os apóstolos, eles estavam tendo aquela experiência do reino de Deus com o próprio Jesus diretamente. Não precisava falar em parábolas como para nós. Eles estavam experimentando a presença de Deus em Jesus naquela época. Aí ele vai e começa no verso 18: Escutai vós, pois a parábola do semeador diz: Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no teu coração, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Então a gente pode pensar, o reino de Deus é tudo mil maravilhas, como muitas pessoas estão pregando por aí, na internet, em igrejas, tudo você vai ser super abençoado. Nós somos abençoados espiritualmente em toda a tribulação, amados, mas Jesus disse: nesta vida tereis tribulações e aflições, mas sede perseverantes que eu vos livrarei. Então a gente está suscetível a ser perseguido, a ser rejeitado, a ser negligenciado pela própria família, pelos amigos, mas a gente tem que se manter perseverantes, não só para a gente manter essa presença de Deus, o reino de Deus aqui já nessa terra, que Jesus diz lá no Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus já vem até nós aqui na terra. Muitos de vocês e eu mesma já tive muitas experiências maravilhosas de desfrutar já das bem-aventuranças de Deus já aqui na terra. E não é novidade para mim nem para vocês que muitas pessoas têm essas experiências, mas tem que ser perseverante, tem que ler a palavra, como o único pastor que eu tenho ouvido falar sobre isso, o pastor Elvis Guimarães, vou deixar o link dele aqui embaixo, vou ver se eu coloco também no vídeo. Pastor Elvis sempre diz: levante de noite, vá orar, se ajoelhe, clame ao Senhor, E você vai ter uma experiência com Deus, que Jesus disse: você vai me procurar e eu vou me manifestar a você. Então vamos continuar aqui, no verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E então, às vezes a gente arranja desculpa porque
tem outras coisas, né? Que nem uma pessoa me deu uma desculpa bem esfarrapada outro dia. 20 anos numa igreja, nunca leu a Bíblia. Eu falei, mas como assim? Ah, meu trabalho, não tinha tempo, tinha que trabalhar muito. O maligno vai colocar mil desculpas. Você pega a Bíblia para ler, você vai ter sono. Mas a gente tem que se esforçar, amados. Pelo menos um capítulo por dia. Eu vou dizer um verso, porque é muito pouco. Muito pouco, não, é pouco demais. Um capítulo por dia. Principalmente de todo o Evangelho, a gente tem que ler. Né? Aqui no verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outros 70 e outros 30. E nós temos que produzir frutos, amados, porque a árvore, a figueira que não produzir frutos será cortada e lançada no fogo. Tá? E esse é o intuito aqui com esse canal, produzir frutos para o reino de Deus. A gente está dando receitas, apresentando a nossa vida aqui, na nossa propriedade, na nossa mini fazenda, na nossa casa. Mas o mais importante de tudo é ganhar almas para Jesus. Então, se você não aceitou Jesus ainda, convide Ele para entrar no seu coração. Se arrependa dos seus pecados, tá bem? E busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, como o Salmo 23 também fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Tá bem? Que nós possamos ter essa fé. Fique na paz de Jesus.